Fala galera, vamos continuar então nossa videoaula, né, sobre modelagem orientada a objetos. Na última videoaula nós paramos na história 1, né, era uma história sobre o processo de uma venda de pizza relacionada a uma pizzaria, não está identificada a pizzaria, mas vamos imaginar que seja a pizzaria Big Bang aqui de Paraná. Certo? E a ideia do exercício era que vocês deveriam identificar quais são os objetos que existem nesse sistema, tá? Então, vamos lá. Vamos, então, pensar nos princípios, tá, dessa história. Então, princípio 1, existem diversos objetos na história. João, Maria, José e Antônio. Todos esses objetos colaboram com uma parte. E o objetivo é alcançado quando todos trabalharam juntos. Ou seja, a venda para o cliente João só foi possível quando vários objetos trocaram mensagens entre si. Ou seja, quando Maria e João pediu, né, para José, José pediu para Maria, então Maria retorna a mensagem para José e José pede para Antônio, desculpa. Então, quando esses objetos eles trocaram mensagem entre si, eles conversaram e isso foi possível, isso foi, então, foi feito, de fato, a venda da pizza. Então, 3. Além disso, o comportamento esperado de Antônio é o mesmo esperado para qualquer entregador. Então, diz-se então que Antônio é um objeto da classe entregador. Ou seja, Antônio, nessa história, Antônio é o cara que entregou a pizza. Ou seja, a função dele dentro desse processo de vender pizza é de entregar pizza. Então, se ele tem que entregar a pizza, essa habilidade seria mais conveniente se colocar ela essa habilidade em um objeto do tipo entregador, né? Seria a função dele lá dentro da empresa. Então a gente pode dizer que Antônio é um objeto da classe entregador. Entenderam a ideia? Lembra que eu falei da aula passada? Classe é a mesma coisa que tipo, tá? Do tipo, então, né, para a gente ter essa aprendizagem, para ficar mais fácil a gente gravar, tá? Então, Antônio é um objeto da classe entregador, tá bom? E essa classe entregador, ela pode gerar vários entregadores, não só Antônio. Então eu posso, se eu tenho uma classe, ou seja, se eu tenho um sistema que eu gero vários objetos do tipo entregador, vários objetos que fazem entrega, então eu posso ter um objeto chamado João, ou Antônio, eu posso ter um objeto chamado Cláudia, eu posso ter um objeto chamado Jaqueline, todos esses objetos podem ser entregadores. Entenderam a ideia? Assim como, né, eu também, olha só, assim como um comportamento comum a todo entregador, não somente Antônio, é o de entregar a mercadoria no endereço especificado. Então, entregar a pizza é uma habilidade, ou seja, é uma ação que o objeto Antônio, o objeto entregador, faz, tá bom? Essa lógica serve também para, por exemplo, João. João na história é o quê? É um cliente, não é? João aqui é uma pessoa, né? Mas nesse processo mais especificamente, ele também pode ser considerado um objeto, ele é o cara que está comprando. Quem compra é sempre o cliente. Então, o João é um objeto do tipo cliente, ele é um objeto da classe cliente. Assim como Maria também é um objeto da classe cozinheira. Muito bem, é ela que prepara, o pizzaiola, né? E assim como José é um objeto da classe atendente, tá bom? Então, tem cada objeto desse, cada classe dessa, né? O objeto cliente tem ações específicas, por exemplo, qual será uma ação de cliente? Comprar, correto? Maria, cozinhar, preparar pizza, tá? José, atender, certo? Antônio, entregar. Então, esses objetos estão separados em classes diferentes que têm habilidades diferentes, tá? E todos esses objetos poderiam herdar características de uma classe superior, que seria, por exemplo, a classe pessoa. Lembra do princípio da orientação objeto que eu expliquei? Que lá, agora há pouco, na última aula, que as classes podem ser organizadas em níveis hierárquicos. Uma classe pode herdar
características de outra. Então, eu poderia ter uma classe maior chamada pessoa, que engloba, seria todas as pessoas, né? Todas as características de pessoas. E essas classes menores, essas classes inferiores, né? Que nesse contexto aqui está representando um papel dentro da pizzaria, que também são pessoas, mas elas são pessoas, mas são nomes diferentes porque estão relacionados ao papel dela dentro daquele processo, tá bom? Muito bem, e finalmente José é o atendente e também é ser humano, também é mamífero, também é um animal e também é uma pessoa. Esse aqui, então, o quinto seria relacionado ao que eu acabei de falar, que seria a parte de herdar, né, de hierarquia, tá bom? Então, pessoal, quais seriam os objetos aqui que nós teríamos nessa história, que nós poderíamos levantar aqui facilmente? Então, teríamos aqui o quê? Teríamos, então, o objeto. Então, vamos falar de objeto, né? Nós estamos objeto, então, João, Maria, José, Antônio. Então, vamos separar, então. Então, aqui nós temos o objeto João, que é classe cliente, certo? Temos aqui Maria, que é da classe cozinheira. Temos aqui, então, José, que é da classe atendente. Temos, então, Antônio, que é da classe entregador. Né? Então, João, Maria e objetos são objetos. Tá certo? Muito bem. Então, muito bem. Quais são os outros objetos que nós teríamos aqui? Nós temos o objeto pizza, obviamente, porque o que está sendo vendido é a pizza. O que ele está pedindo é pizza, não é? Então, pizza seria da classe pizza. Alguém pode ter pedido também, perguntar assim, mas eu coloquei classe produto. Estaria certo? Também estaria, tá? Pizza é um produto. Pizza tem. Só que pizza e produto, vamos colocar assim, produto. O que seria um produto de uma pizzaria? Coca-Cola, refrigerante é um produto. Bala é um produto. Tá? Então, produto, quais são as características de um produto? Nome, produto, marca, valor do produto, sei lá, sabor, não sei. Então, a pizza, ela tem características bem específicas que diferem bastante de um produto. Porque pizza, por exemplo, tem sabores, porque a pizza pode ter mais de um sabor. Pizza tem formatos, se ela pode ter borda. Tá? Então, eu acho melhor a gente classificar aqui a pizza numa classe chamada pizza mesmo. Tá? E a gente pode sim ter uma classe produto, um objeto produto, que aí esse objeto produto vai englobar todos os outros produtos que a pizzaria vende, tipo refrigerante. Apesar da história não falar de produtos especificamente, a gente coloca aqui analisando de forma indireta que, obviamente, teria produtos. O cara não vai comer a pizza no seco, tem que comer com a Coca-Cola, né, gente? O Guaraná Antártica. Então, é preciso que a gente tenha esse tipo de produto. Então, vamos colocar aqui classe produto, tá? Que mais? Então, eu já tenho um cliente, eu tenho um produto e eu preciso ter a venda, gente. Não pode esquecer disso, tá? O que está acontecendo nesse processo é uma venda de produtos, é uma venda de pizza. E eu falei para vocês na aula passada que existem objetos físicos que a gente pega, como a pizza é um objeto que a gente consegue pegar nele, e existem objetos abstratos, mas que precisam existir no mundo computacional, no sistema da pizzaria, que é a pizza, que é a venda, desculpa. Tá? Então a venda precisa existir, apesar dela não pegar na venda, mas ela existiu, ela é um processo que precisa ser armazenado. Então, venda da classe venda. Tá? E o que mais? Muito bem. Endereço poderia ser um objeto específico? Poderia, tá? O endereço que ele pode ser um objeto específico, como ele também pode ser uma característica dos objetos. No caso aqui, os objetos que são pessoas, né? No caso aqui, uma característica do objeto cliente, tá? Então, ele pode ser uma característica, mas ele também pode ser um objeto também separado. Com classe e endereço, tá bom? O que mais que nós teríamos aqui nessa história? Alguém mais identificou alguma coisa? Vamos olhar aqui. Então, pizza, ok. O João já foi, né? Tá.
um dúvida importante nesse caso específico. O processo de preparar as pizzas, né? Esse processo de preparar pizza aqui, ó, é responsável por preparar as pizzas. Vocês acham que o processo de preparar pizza faz sentido estar, né, descrito nesse sistema computacional? Sim ou não? Então, aí aqui nós temos que analisar, certo? O sistema de pizzaria precisa saber como que a pizza foi preparada? Vamos imaginar um sistema, o software lá da pizzaria. O software precisa registrar como que a pizza foi preparada detalhadamente, tipo assim, quanto de trigo foi usado, quanto de ovo foi utilizado, quanto de calabresa foi utilizado, quanto de cebola foi utilizado, quanto tempo foi o cara demorou para criar a massa, quanto tempo demorou para assar. Vocês acham que essas informações são importantes? Depende, galera, sabe? Depende muito do tipo de negócio, depende muito do tipo de pizzaria, né? Eu desconheço pizzaria que precise saber esse tipo de informação. Não que não exista, tá? Pode ser que tenha, obviamente. Mas não faz muito sentido você ter esse tipo de informação, porque não basta só ter informação no sistema, alguém vai ter que preencher. Aí você imagina, galera, vai ter lá na cozinha da pizzaria um funcionário com o computador ligado, aí ele fica olhando lá quantos ovos está sendo usado na massa daquela pizza. Ah, quantos ovos você usou? Usou 3 ovos? Aí ele vai ter que, porque alguém vai ter que registrar nesse sistema. O sistema não é mágico. O sistema não tem uma câmera filmando lá e vai registrando automaticamente no sistema. Todo software precisa ser armazenado. Ele precisa ser armazenado com informações e quem insere essas informações somos nós, usuários. Então não faz muito sentido, certo? A gente ter esse tipo de abordagem, esse tipo de coisa acontecendo em um software para uma pizzaria. Então, o preparar aqui não é algo viável de ser armazenado essas informações. Esse processo de preparar a pizza não faz nenhum sentido. O que eu preciso saber é quem comprou a pizza, quem pediu a pizza, né? Quem está comprando a pizza, quem está fazendo, seria legal a gente saber, quem está atendendo aquele pedido, né? Por exemplo, ou o atendente ou o garçom, etc. Quem está entregando, qual é o valor desse pedido, no caso seria esse valor vai estar contido na venda e etc. Tá? Agora, esse processo... Então, é importante falar isso aqui para vocês, porque assim, ó, existe uma confusão muito grande na hora de abstrair essas coisas para o mundo, do mundo real para o mundo computacional. É preciso ter em mente que só precisamos abstrair aquilo que faz sentido para um software, para o mundo computacional, certo? Abstrair o mundo real para que seja possível aquilo ser processado em um software, né? Que alguém vai usar aquele software para fazer determinado processo, correto? Entenderam a ideia aqui, pessoal? Então, espero que sim. Então, seria basicamente essa aqui, seriam os objetos, João, Maria, José, Antônio, pizza, produto, venda e endereço seriam os objetos aqui. Pode, talvez, ter um objeto a mais, outro a menos. Pode ter chamado venda de pedido, não tem importância, tá? Poderia ser pedido da classe pedido, nem sem nenhum problema, tá bom? Venda e pedido aqui nesse contexto é a mesma coisa, tá bom? Não poderia chamar de compra, tá? Compra estaria errado, porque compra, né? A compra, quem faz compra é o cliente. Eu expliquei na aula passada que quando a gente está abstraindo, é sempre do ponto de vista de quem usa o sistema. E quem está usando o sistema é a pizzaria. Então, se eu, Jackson, compro, a pizzaria vende. Então, aqui seria venda. Top? Então, vamos continuar a aula de hoje. Muito bem. Então, uma classe, ela é uma descrição dos atributos, certo? E serviços comuns a um grupo de objetos. Então, a classe, como eu falei, ela é o esqueletinho que vai criar o objeto. E nessa classe eu vou descrever quais são os atributos. Esses atributos nós chamamos de características. O que é características de objeto? O que é característica do objeto pizza? Como eu falei, o sabor, a borda, o tamanho, o recheio, etc. Tá? Quais são características do objeto mesa, o móvel, por exemplo, como eu falei na aula passada, altura, tamanho, peso, comprimento, tipo de material, tipo de revestimento, etc. Tá? Quais são as características, por exemplo, do objeto pessoa? Nome, CPF, RG,
né? Altura, certo? Peso, né? Cor da pele, etnia, etc. Muito bem. Então, a classe é uma descrição dos atributos, que são as características, e os serviços comuns a um grupo de objetos. Então, serviços seriam as ações. Quais são as ações do objeto pessoa? Andar, correr, falar, ouvir, cheirar. Do objeto, por exemplo, do objeto... Quais são os objetos que eu acabei de falar aqui, pessoal, gente? Pelo amor de Deus. O objeto carro. Anda, freia, acelera, né? O objeto pizza teria, por exemplo, uma ação? Eu acredito que não, né? Talvez ser vendido? Não faz muito sentido. Então, não é obrigatório todos os objetos terem ações, tá? Alguns objetos têm mais ações, outros objetos têm menos ações. Pode entender uma classe como sendo um molde a partir do qual os objetos são construídos. Já expliquei isso para vocês. Então, quando a gente vai programar, a gente programa a classe. Então, e aí no sistema, a gente programa a classe, a gente cria a classe, que é o modelo, e aí, a partir desse modelinho, que é a classe, a gente gera vários objetos daquele tipo de classe. Os objetos, então, são instâncias, eles são exemplares, tá? Daquela determinada classe. Tá? A gente, na programação orientada do objeto, a gente fala de forma bem comum instância, tá? Então, a gente fala que uma classe instancia um objeto. Então, uma classe ela é uma abstração das características de um grupo de coisas do mundo real, já falamos aqui. Tipos de objetos: cliente, loja, venda, laranja, portador, pessoa, ou seja, tudo. Classes: o molde para a construção desses objetos. E aí, quando a gente vai criar a classe, a gente agrupa esses objetos comuns, né? Para a gente criar uma classe mais genérica que aborda esses vários tipos de objetos com características similares. Como eu expliquei na aula passada sobre, por exemplo, aqui a mesa, o armário, no meu quarto, a gente abstraiu isso para móvel, né? Então, esse é o processo. Exemplo, João é um objeto da classe pessoa. As exemplos, um carro é um objeto que possui características, né? Cor, altura, largura, comprimento, potência, marca, modelo, portas, etc. E executações, mover, abrir portas, acelerar, parar, buzinar. As características e as ações que ele executa podem ser modeladas em um software que trata o carro como objeto. E isso é importante ressaltar. O planeta é um emaranhado de objetos, né? O carro é um objeto, mas esse carro só vai existir enquanto objeto em um sistema que precisa que esse objeto, carro, exista. Faz sentido o carro existir naquele sistema da pizzaria? Depende. A entrega é feita com carro, por exemplo? Se fosse feito com carro, faria sentido a gente ter um objeto carro lá. Não é verdade? Agora, um sistema para envio de mensagens, por exemplo, como o WhatsApp, faz sentido ter um objeto carro lá? Não, óbvio que não. Tá, então, cada um no seu quadrado. Agora, por exemplo, o objeto carro faria sentido numa mecânica? Com certeza, numa concessionária, óbvio, tá bom? E etc. Todo carro pode ser modelado a partir de um grupo de objetos similares, ou seja, a classe carro. Então, como eu falei, os objetos eles necessitam de estímulos para realizar tarefas, ou seja, os objetos eles trocam mensagem entre si. Na verdade, são objetos, esses estímulos, nós chamamos isso de mensagens, tá? Então, para a realização de tarefas, objetos enviam mensagens uns para os outros. Por exemplo, o objeto João enviou mensagem para o objeto José, lá naquele caso da pizzaria. Tá bom? Aqui eu tenho mais um exercício para vocês, tá? Mais uma historinha para vocês identificarem os objetos. E agora eu quero que vocês façam igual vocês fizeram aqui, ó. Quero que vocês identifiquem os objetos e também identifiquem a classe deles. Então, coloca assim, objeto e depois classe, igual eu fiz aqui na correção do exercício anterior, tá bom? Basicamente. Então, assim, ó. Objeto, geladeira é da classe eletrodoméstica. Então, eu quero que vocês identifiquem os objetos, presta atenção, quero que vocês identifiquem os objetos na história a seguir e tentem agrupar eles, né, num objeto mais genérico, tá? Numa classe mais genérica, tá bom? Essa é a pegada, tá? Então, essa aqui é a história. Essa história vai explicar para vocês um contexto. Na verdade, ela vai explicar como é que um cliente vai comprar produtos em uma determinada loja, e que não especifica a loja, não importa também, é produto, ele vai comprar produto, tá? Aqui no caso o item aqui seria produto, tá bom? Então, façam essa análise e depois a gente vai ver agora, vamos continuar a aula,
Se vocês quiserem pausar essa videoaula agora e fazer já o exercício, porque já está fresquinho na memória, podem pausar, senão continua. Eu vou continuar a aula, então fiquem à vontade, tá bom? Quando a gente for corrigir, depois a gente vai pegar essa análise e vai fazer o diagrama. Aí no diagrama a gente já corrige, tá bom? Então, pausem, quem quiser pausar e já fazer, se não, pode fazer depois. Vamos lá. Então, classes, a classe representa um grupo de objetos semelhantes, né? Uma classe, ela descreve os objetos através de atributos e operações, ou seja, ações. Operações e ações são a mesma coisa. Os atributos correspondem às informações que o objeto irá armazenar. Isso aí, agora, quando a gente fala de classe, a gente está falando já voltado mais para o mundo computacional. Então, a gente vai falar sobre características, né, desse objeto e já pensando nele lá no mundo computacional, no caso, para ele armazenar essa informação. Então, as operações correspondem às ações que o objeto sabe realizar. Então, o diagrama de classe, tá? Ele é uma imagem, né? um diagrama. Vocês já conhecem diagrama, não preciso explicar o que é diagrama do zero aqui. Vocês já conhecem o diagrama de entidade e relacionamento, obviamente. É um diagrama parecido com aquele. Onde nós temos várias classes e essas classes são relacionadas umas com as outras, tá? Como é uma linguagem visual, a gente tem regras para criar o diagrama e a gente vai aprender agora, tá bom? Muito bem, no diagrama de classe, as classes estão associadas entre elas, gerando assim possíveis relacionamentos entre os objetos, tá? Então aqui a gente vai fazer, primeiro a gente fez a análise, né? A primeira coisa que tem que fazer é analisar aí no papel, depois a gente vai pegar essa análise e jogar aqui no software, já vamos criar a classe e aí já vamos pensar nas características de cada objeto, todas as características possíveis de um objeto e já vamos escrever ele na classezinha e também as ações daquele determinado objeto. Depois a gente vai relacionar essas classes e depois vamos identificar o tipo de relacionamento entre essas classes, que é a mesma coisa que cardinalidade no banco de dados. Pelo amor de Deus, se vocês já sabem cardinalidade, como eu acho que vocês já sabem, não vai ter nenhum problema. Então, olha só que maravilha, coisa mais linda de Deus. Isso aqui é uma classe. Ai, que top, hein? Isso é uma classe no diagrama de classe, tá? Então, nós temos aqui uma classe produto, tá? Essa classe, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte, nós temos o nome da classe, tá? A classe, o nome da classe sempre vai ser em letra maiúscula, anotem isso, tá? Então, classe é sempre um nome maiúsculo, e a classe, ela é representa o que será instanciada a partir dela. Então, a classe produto, eu vou gerar produtos. Então, a classe venda, eu vou gerar vendas. A classe pessoa, eu vou gerar pessoas. A classe cliente, eu vou gerar clientes, etc. A classe, ela tem um conjunto de características, que são os atributos, e as ações, que são os métodos, tá? Então, ação, método, operação, é tudo a mesma coisa. As características, aqui, na segunda parte, é relacionada ao objeto que a classe irá gerar. Então, aqui o objeto produto. O que esse objeto produto tem? Ele tem código, ele tem descrição, ele tem marca, ele tem quantidade, ele tem valor. Então, são as características desse produto. Se eu suprimir uma característica aqui, significa as características que estão descritas na classe, todo objeto que for gerado a partir dela terá essas características. Tá? Então, se eu quero um objeto que tem uma característica, se eu quero um produto que tem uma característica aqui, por exemplo, de tamanho, eu preciso vir aqui e inserir esse atributo, essa característica tamanho na classe. Se não tiver o atributo aqui, a característica aqui, o objeto de produto gerado a partir dessa classe que eu estou mostrando não terá tamanho. Tá? Então, a gente tem que pensar bem nas características para colocar aqui na hora. Tem que analisar e pensar bem. Na classe, pessoal, nós também já identificamos o tipo de dado. O tipo de dado que será armazenado, ou seja, o tipo de dado que será o tipo de dado no sistema computacional dessa característica. Tipo de dado também já é algo totalmente natural e todo mundo aqui já está careca de saber. Então, não vou ficar explicando o que é tipo de dado. Tá? Então, código do tipo inteiro, descrição, marca, fonte de dado do tipo string, que é texto, e float, valor do tipo float, que é um valor com casa decimal, tá bom? E na terceira coluna aqui nós temos as ações, o que esse produto aqui sabe fazer. No contexto do sistema computacional, preste atenção nisso.
Então, um produto ele tem a capacidade de gerar ele mesmo, a gente chama isso aqui na programação de método construtor. Então, o produto ele é capacidade, ele se gera, né? A classe produto precisa ter um método para instanciar, para gerar ele mesmo, então gerar produto. Ele é capaz de se excluir, se deletar, ele é capaz de positivar o estoque, ou seja, quando chega produtos novos, ele aumenta o estoque dele, e quando sai produtos, ele negativa o estoque. Então, seria essa aqui exemplos de ações. Aqui o símbolozinho do método, sempre quando a gente falar de método em sistema, ele vai ter o nome do método, o nome do método ou da ação sempre, a característica em método também sempre começa com letra minúscula, tá? E aí, se caso eu tiver dois nomes aqui no método, a gente coloca o nome junto e a segunda letra, a segunda palavra começa com a letra maiúscula. Dessa forma, gerar produto, excluir produto, tá vendo? Se for aqui no atributo, né, e tiver dois nomes, tipo assim, exemplo, valor total. E aí a gente não vai fazer essa mesma forma de método, a gente vai falar valor underline total. Então, se for característica, a gente usa um underline para separar palavras. Se for no método, fica uma palavra só, e aí a gente deixa junto, só que a primeira letra da segunda palavra fica maiúscula, dessa forma que eu estou mostrando. Aí tem um desenho aqui abre e fecha parênteses, que representa a entrada do método, aqui 2 pontos, void, que significa a saída. Todo método computacional, vocês já aprenderam isso lá em algoritmo de programação, existe, todo método computacional ou função computacional precisa de uma entrada e de uma saída. Então, void, que seria a saída, entre parênteses seria a entrada, tá? Isso aqui é só a forma de representar, tá bom? Não precisa se preocupar que isso aqui, o próprio software que a gente vai usar para modelar já vai fazer isso aqui de forma automática para a gente, tá bom? Muito bem, galera. Então, antes da gente... vamos continuar. Então, associações. Para representar o fato de que os objetos podem se relacionar uns com os outros, utiliza-se a associação, que nada mais é que relacionar as classes, ou seja, dizer como que os objetos vão se relacionar. Uma associação representa relacionamentos que são formados entre os objetos durante a execução do sistema. Então, por exemplo, no diagrama de classe, a forma de associar duas classes, a gente chama, para começar, no diagrama de classe, nós chamamos o relacionamento de associação, tá? Associação. Ao contrário do diagrama de entidade de relacionamento do banco de dados, que é muito parecido, como eu já falei, no diagrama de banco de dados nós chamamos de relacionamento, que a gente chama de associação, mas é a mesma coisa. A forma que nós representamos uma associação no diagrama de classe é só com a linha reta, né? Não é igual lá no diagrama de banco de dados. No diagrama de banco de dados é a linha, aí tem aquele losangozinho lá no meio e continua, não é verdade? Não tem isso no classe, tá bom? Classe é só a linha direta. Ok? Nós ligamos as classes que precisam trocar informações entre si. Tá bom? Nós ligamos as classes que precisam trocar informações entre si. Então, a pergunta que vocês vão fazer é o seguinte: produto precisa de alguma informação que está na venda? Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Aí eu te pergunto, venda precisa de alguma informação da classe produto, de objeto produto? Sim, obviamente, porque a venda precisa registrar quais são os produtos que vão ser vendidos. Então, se um dos objetos, tem dois objetos associados, então eu faço essas duas perguntas. Se a pergunta for sim para um dos dois, para qualquer um dos dois, se for sim, a gente já liga esses dois objetos. Apesar de o produto não precisar de nenhuma informação de venda, mas venda precisa de produto. Se ela precisa, então a gente liga as duas. Então você tem que sempre fazer essa pergunta. A classe X, o objeto que vai ser gerado da classe X, precisa do objeto da classe Y e assim por diante. Essa é a análise que deve ser feita, tá? Agora eu quero que vocês façam um exercício. Nem estava programado esse exercício aqui, mas eu acho que é importante vocês fazerem para a gente fixar, tá bom? Antes da gente continuar, eu já vou abrir aqui o software chamado Asta, tá? O software Asta, o ML, é o software que possibilitará nós criarmos o nosso diagrama de classe maravilhoso, tá? É o mesmo que nós já utilizamos lá no diagrama de caso de usos, tá? É um software que cria diagramas da UML.
ok? Então, a gente vai vir aqui em diagramas, né? Ó, tem vários diagramas na UML aqui, a gente vai usar o primeiro aqui, ó, o diagrama de classe, ok? Então, a gente vai vir aqui nessa Create New File. Então, peraí, por que não tá bom? Só um minutinho, acho que eu tinha fechado aqui, peraí. Aqui, ó. Tava aqui, essa setinha do ladinho minha tava aberta. O software de vocês possivelmente não vai estar assim, tá bom? Já vai estar liberadinho, bonitinho. Já vai abrir assim para vocês. O meu é que eu tinha fechado sem querer, tá bom? Muito bem. Então aqui temos a interface, né? E aqui nós temos os elementos que nós vamos usar para criar o diagrama. Então o primeiro elemento aqui nós temos, ó, classe. Então clica lá, clicou aqui. Vamos criar a nossa primeira classe. Vamos criar aqui uma classe chamada pessoa. Certo? Vamos criar uma classe chamada pessoa. E aí nós temos que adicionar os atributos e adicionar as ações. Então, botão direito, em cima da classe, add attribute ou Ctrl R. Tá? Então, primeiro atributo. Toda classe precisa ter um código identificador, bem parecido com banco de dados, como eu já falei, que é a identificação. Então, aqui eu vou chamar de ID, de pessoa. 2 pontos, ele já aparece aqui os tipos, tá? Possíveis. Então, tipo int. Enter. Ctrl R de novo, ele já vai abrir aqui um novo atributo, tá bom? Então, a gente vai colocando as características de pessoa. Então, a pessoa tem nome aqui. No caso aqui, olha só, pessoal, não tem string nessa ferramenta. Então, tem char. Char é a mesma coisa, tá? Então, não tem importância. Então, Ctrl R, vamos lá. Nome, o que mais? CPF, vou salvar aqui como texto também. O que mais? RG, como texto. O que mais? Coisas específicas que toda pessoa tem. Nome, CPF, RG. Toda pessoa tem endereço? Sim, toda pessoa tem endereço, eu acredito. Char, toda pessoa tem contato, telefone, né? O que mais? Toda pessoa teria o que mais que a gente poderia colocar aqui para pessoa, pessoal? Toda pessoa poderia ter altura, né? Seria que a altura seria o float, né? Toda pessoa tem peso, a fonte também, toda pessoa tem o que? Etnia. Enfim, pessoal, todas aqui características que são comuns a todas as pessoas do planeta, não importa o que elas façam, tá bom? E aí nós podemos criar também os métodos, que aqui no caso ele chama de operation, add operation. Então toda pessoa faz, toda pessoa, o que ela faz? Toda pessoa é capaz de falar. Então, você coloca assim, ó, falar, abre e fecha parênteses, ó, dá enter, ele já faz ali a configuração certinho. Tá bom? Toda pessoa também é capaz de atributo para operation é Ctrl M. Então, falar, que mais? Andar, que mais? Ouvir, né? Que mais? Comer, né? E etc. Ok? Outra característica importante que eu esqueci de falar, a gente pode aumentar aqui o tamanho da classe, tá? Não tem problema. Tá vendo aqui esse sinalzinho de menos e o sinalzinho de mais está relacionado aqui a encapsulamento, a ser público ou privado. Então, aqui, quando tiver o sinalzinho de menos na frente, significa que está privado. Quando está com o sinalzinho de mais, significa que está público, tá bom? Então, público e privado no diagrama é identificado por esse sinal de menos e mais. Menos privado, mais público. Ok, galera? Então, vamos criar aqui uma segunda classe para a gente representar, tipo pessoa. Olha só, a gente pode ter, por exemplo, a classe aqui, cliente, certo? Não, vamos deixar para a gente falar de herança na próxima aula, para não confundir muito vocês, tá bom? Então, a pessoa, ela tem um carro, certo? Então, o carro tem ID, né? Carro tem modelo, carro tem marca, né? Enfim, e carro tem, o que faz carro? Carro acelera, né? Carro anda. Tá. E outra importante que eu já estava esquecendo. Ó. Os métodos são ações. Então, ações é verbo, tá bom? Acelerar, andar, comer, ouvir, tá bom? Tá bom, aí teríamos outras características. E como é que faz para a gente associar essas classes? Uma pessoa,
A classe pessoa precisa da informação do carro? Depende, né? Às vezes a pessoa quer saber qual é o carro dela, faz sentido a pessoa ter um carro. Se no caso do sistema computacional que você está fazendo, a pessoa precisa saber a informação do carro dela, o que faz sentido, a gente vem aqui nessa sinalzinha aqui, ó, association, tá vendo? Tem alguns tipos de associação, de agregação e compulsão que a gente vai falar nas próximas aulas, mas aqui você vai usar esse sinalzinho mesmo. Clicou aqui, pronto, já está associado, tá bom? Então, continuando a aula de agora, eu quero que vocês vão fazer o seguinte, vocês vão usar, né, aquilo que vocês produziram no exercício 1, que é da pizzaria, e no exercício 2, que é da história 2, que era da venda de produtos, e vão vir aqui e vão criar os diagramas correspondentes para aquela historinha, tá? Então, vocês vão vir aqui e vão criar. Vamos colocar lá. Então, por exemplo, aqui na pizzaria, certo? Então, nós temos aqui a classe cliente, classe cozinheiro, atendente, entregador. Então, vocês vão criar as classes aqui, vão colocar os atributos para essa classe e os métodos para essa classe, assim como a classe pizza, a classe produto, a classe venda e a classe endereço. Ou as outras classes que vocês identificaram no exercício de vocês, tá bom? Então, eu vou encerrar essa videoaula agora. Na próxima aula a gente vai continuar. Então, façam esse exercício. Para quem não tem o Asta, ainda tem que baixar. No Avatar, todas as instruções de vocês para vocês baixarem. Você já tem o software instalado, porque a gente já mexeu no caso de uso. E é isso. Boa prática, bom estudo para vocês e até a próxima aula, galera.